Fala pessoal, aqui quem fala é o engenheiro Reginaldo Gonçalves. Estamos iniciando aí uma série de vídeos, tá? Para você engenheiro, para você arquiteto, tá? Nós vamos estar abordando aí a parte da engenharia voltada mais para a parte pericial, né? Para você engenheiro, arquiteto e técnico tá se imergindo nesse mercado da engenharia. Esse mercado da engenharia, da perícia, é um mercado amplo, né? Quando a gente fala em perícia, abre um leque gigante, né? Podemos atuar como engenheiro avaliador, perito avaliador, podemos atuar na perícia, na parte da constatação aí de vícios construtivos, um pouco da parte de responsabilidade civil, né? Da parte de demarcação de área e etc. É uma área muito grande, tá? Então nós vamos preparar para você conteúdo muito especial para que venha, as dúvidas vão vir, né? Lógico. Só que você vai conseguir driblar todas essas dúvidas, esses conceitos que normalmente os engenheiros mais antigos na área meio que, né, obscura assim, as informações, não passa todas as informações para esses engenheiros novos e arquitetos novos que estão chegando no mercado. Então, o meu objetivo é levar você, né, na rede social, onde nós vamos estar postando, no YouTube, né, chamadas aí no Facebook, no Instagram, para você ficar sempre ligado no que está acontecendo no mundo da engenharia e da construção civil. Então nós vamos estar abordando a perícia de forma geral, né, tanto avaliação, tanto constatação, né, a parte de inspeção, ou seja, muito conteúdo. Então não fica, né, de fora aí dessas oportunidades que são poucas ainda no mercado da engenharia. Não sei quanto tempo que você tem de formação, mas da minha época para a época de hoje, antigamente era muito difícil você ter uma informação como nós estamos colocando hoje, beleza? Então, vamos gerar muita oportunidade para você. Uma delas é a perícia na esfera judicial, né, que é o que o mercado aí nunca para, né, o mercado, estamos em pós-pandemia ou no meio da pandemia, e o mercado de perícia ele nunca para. Ele dá aquela seguradinha, mas ele sempre continua. E também na perícia extrajudicial, que é onde tudo se começa, né? Na questão dos litígios, né? Tem aí na questão de responsabilidades, quanto à manutenção, quanto a vício, quanto a quem construiu, quem projetou. Então, ou seja, tem muita coisa. Então, falando ainda de oportunidade, né, na esfera extrajudicial e na judicial também, tem aí a situação atual do nosso país. Ou seja, nós estamos em meio a uma pandemia, diversos serviços aí paralisados, diversas demandas aqui começou e parou, né? O mercado financeiro está muito turbulento, né? Mas uma das notícias boas, né? Eu gosto de trazer notícias boas. Quais são? Os órgãos públicos, eles têm aí uns valores, né, que são empenhados ano a ano e tem que abrir edital, né? Os editais continuam sendo abertos, continuam sendo aí buscados novos profissionais da área da engenharia e da arquitetura e principalmente nós especialistas na parte de perícia. Porque problemas acontecem, né? Então tem que ter lá o perito para diagnosticar e dar o seu parecer. Então as prefeituras, o estado, né, até órgãos da União sempre estão abrindo editais aí para credenciamento ou homologação de empresas de engenharia para estar oferecendo laudos técnicos. Então essa é uma das oportunidades. Tem também, dentro desses editais que a gente fala de conceito público, prefeitura, estado e união, tem a parte do, por exemplo, né, Receita Federal, né? Receita Federal é um órgão fiscalizador, porém ele precisa também, né, de um profissional especialista aí no ramo da perícia, seja ela avaliatória, seja ela o que for, né? Para poder diagnosticar aí, o exemplo da Receita Federal. Tem lá, foi apreendido um container, nesse container tem diversas situações de, que eu posso dizer, tem lá pedras preciosas, né? Pedras preciosas, materiais aí eletrônicos e etc, etc. Tem vários tipos de coisa. Então precisa, né, de um especialista, por exemplo, para saber quanto que custa uma joia apreendida ou um equipamento apreendido. Então precisa de um perito para estar fazendo essa avaliação para esse produto voltar ao mercado. Ou seja, ele vai a leilão, né, com essa avaliação que o perito vai fazer. Outras áreas, né? Vamos pensar um pouquinho agora em estradas, órgão público voltado a estradas. Precisa ampliar. Nosso país ele está em fase de crescimento ainda, né? Nunca paramos de crescer, então tem uma expansão. Quando está fazendo essa expansão, seja de rodovia, ferroviária ou estradas, etc., precisa desapropriar várias áreas, né? E a desapropriação é uma das habilidades que o engenheiro e o arquiteto têm de fazer esse mapeamento, né? Então precisa do engenheiro para fazer essa avaliação, tanto para a indenização dessas casas
ou terrenos que têm os proprietários. Então as concessionárias aí, ou as empresas que venceram o edital, ou até o próprio órgão público que vai fazer jus daquela área, tem que indenizar esse pessoal aí. E na área extrajudicial também, né, podemos pensar aí nos advogados, né? Pensando, os advogados eles precisam do engenheiro, precisa do arquiteto, precisa do técnico, né, ou o especialista, para fazer, né, o processo rodar, né? Então, ou seja, existe uma briga jurídica de responsabilidade civil de alguém, né, ou algum dano que seja, então precisa de um especialista na área. E uma das áreas é a área da engenharia. Vou citar alguns exemplos que entram a engenharia e a arquitetura. O processo de uso capião, né? Tem lá que fazer o levantamento de área, os seus confrontantes. O outro processo de inventário, tem que fazer a avaliação dos bens, né? Daquele proprietário num todo, quem está com domínio de um todo. Né? Essas são duas situações. Outra situação também que envolve um pouco do direito, responsabilidades. Vamos pegar o advogado, ele é um advogado que defende a construtora XYZ, né? Então ele já é um advogado que defende qualquer processo contra aquela construtora. Então ele é advogado, ele entende leis. Agora, a construtora trabalha com engenharia ou trabalha com serviço de arquitetura. O processo que vai vir contra essa construtora é um processo envolvendo essa área de especialização. Aí é onde nós entramos, com o nosso conhecimento técnico, né, mais aprofundado dentro do assunto. Então nós montamos aí dentro do processo, né, a gente chama de quesitos, né, e montamos também um laudo, né, um parecer técnico dentro do processo, ao qual o advogado junta esse material no processo para o juiz se convencer aí que a construtora está certa em alguns pontos ou não, né? Então, para vocês terem essa amplitude de como que é a engenharia, de como que é a arquitetura dentro da esfera da perícia, tá? Então, esse vídeo que nós preparamos para você agora nesse momento de introdução é para dizer para você que a engenharia, a arquitetura não é só construir, não é só projetar, não é só acompanhar a obra, né? Nós vamos trazer o campo da perícia. Muitos falam da perícia, a perícia judicial, né? Mas ninguém fala da forma que eu estou te dizendo, aonde você pode entrar, né, de cara aí com tudo no mercado e ganhar muito dinheiro com isso, viu? Eu posso dizer para você que é um mercado muito promissor, crescente, tá? Tem muitos engenheiros que já estão na área há muito tempo e tem poucos que estão chegando agora. E você vai ser, não mais um pouco, você vai ser um dos muitos que estarão nessa nova área. E se você é uma das pessoas que talvez não tenha entendido nada do que o engenheiro Reginaldo falou, não fica preocupado não. Nós vamos estar colocando aí vários vídeos, né, vários temas assim voltados à perícia para tirar toda e qualquer dúvida que você tiver desse mercado tão grande e tão promissor que é a engenharia diagnóstica, né, que é a perícia, tanto judicial, extrajudicial. E se você já é conhecedor do assunto, cara, eu te convido para continuar nos assistindo na rede social aí, para você ganhar mais conhecimento, né? Porque o profissional da engenharia, nós aprendemos que nós temos que sempre estar buscando novos conceitos, né? Para estar enchendo a nossa mochilinha aí de conhecimento e levar aí para o mercado de trabalho de forma geral. Não fica de fora, nos acompanhe na rede social, siga-nos, né, lá no Facebook, no Instagram e no YouTube, para você ficar por dentro de todas as novidades da engenharia